pessoas nunca pensam que um dia vai precisar, né? Cuidado que um dia você precisa de alguma coisa que vai envolver com a comunidade brasileira. Se você tá aqui nos Estados Unidos trabalhando dia e noite, faz isso não, pô. Trabalha dia e noite, mas pelo menos faça algumas amizades por aí. Júnior Pena falando aqui, olha só que chapéu bonito que eu ganhei, rapaz. Ó, Costuma com nós, obrigado, viu? A marca do Costuma com nós. Hoje eu vou falar sobre o quê? Sobre mensagem que eu recebi aqui, ó. Sobre você se entrosar nos Estados Unidos. É isso, não é? E isso mesmo, quando eu olho pro lado aí, é porque não tem ninguém do meu lado, não. Não sei se eu tô ficando louco ou se eu tô ficando muito solitário. Mas é assim mesmo a vida. Vamos que vamos. Solta a vinheta. Mensagem que eu recebi aqui, ó. Bom dia, Júnior Pena, como você está? Sinto muito por tudo que você passou. Você já me conhece? Conheço não. Como você sabe, temos um rapaz preso lá na prisão. A corte será no dia tal e ainda não tenho certeza. Estamos preparando uma carta de boa conduta. Ele foi preso e indo trabalhar. É um rapaz trabalhador, honesto e creio que você deve conhecer a família. Estamos precisando de uma carta de congregação para poder ajudar no processo. Você conhece algum pastor que poderia nos ajudar nesse momento? Quando eu estava preso, essas cartas não me ajudam muito, mas às vezes ajuda. Por quê? O que aconteceu? Teve a minha corte, aí eu pedi para a galera escrever as cartas. Eu tive mais de 70 cartas. A galera escreveu muita carta. E geralmente assim são cartas de pessoas que estão aqui, né, legais no país, são cidadãos americanos. Aí o que aconteceu? Eu pedi pra galera escrever, né? Os meus amigos pediu e mais de 70 pessoas mandou a carta. E lá na hora a juíza escolheu só 2 cartas. E escolheu uma das cartas das pessoas que menos me conhecia. Mas tudo bem, o que vale é a intenção, né? Aí, essa pessoa aqui mandou essa mensagem para mim. E através dessa carta que eu quero comentar o vídeo de hoje. Porque o que acontece? Como eu expliquei, né, que a gente tem que provar que tem uma boa conduta no país, e a prova são as cartas que as pessoas mandam para lá. Aí as pessoas tiram a foto da carteira de identidade, a carteira de motorista, né, e manda junto com a carta. E geralmente, quanto mais pessoas assim que mexem com a comunidade mandar, melhor é. Exemplo, ela pediu a carta de um pastor, né? Eu também pedi a carta de um pastor e alguns pastores mandaram. Padre mandou também, e isso aí é muito bom, porque são pessoas que têm respeito na comunidade. Nem todos, né? Mas, enfim, aí aqui ela tá pedindo para um pastor escrever. E depois que eu passei por esse processo, já teve uns 8 que me mandou a mesma coisa e dessa vez eu resolvi vir aqui falar sobre isso. Pessoal, pessoas que já me enviaram isso, pedindo para que pastor ou padre escrevesse, nenhum deles não frequentava a igreja. E eu fui conversar com um pastor, né, que eu conheço vários pastores, padre também eu conheço, e quanto mais eu procurava, mais eu recebia não, porque eles não frequentavam a igreja nenhuma, sabe? Aí você fala assim, nossa, o pastor é ruim, hein, cara, o que custa o cara escrever aí? Mas, brother, é tanta gente que procura as igrejas, e a maioria dessas pessoas falam muito mal das igrejas, né? Você sabe aquelas pessoas que metem a ripa em igreja? Falar, eu não vou na igreja porque o pastor rouba, eu não vou na igreja porque tá acontecendo isso. E não é toda igreja, né? A gente sabe disso. Não é todo pastor que é ruim, não é todo padre que é ruim. Hoje em dia é o ser humano que tem um caráter ali, bom ou caráter ruim. Não interessa se é pastor, se é padre, se é presbítero, se são as pessoas que estão indo lá para ir na igreja, né? Para as pessoas que frequentam a igreja. Então, assim, as pessoas metem muita ripa. Aí um dia precisa. As pessoas nunca pensam que um dia vai precisar, né, de uma igreja. Não tô falando que esse caso aqui não, mas muitos que me procuraram lá atrás, desses 8 ou 10, não sei, foi mais ou menos isso, depois que eu saí, nenhum deles frequentava a igreja. E assim, os pastores rígidos, né, falaram, olha, Júnior, não vou assinar, porque eu não posso assinar por uma pessoa que não vinha na igreja. Como que eu vou assinar, sabe? E se eles pedirem prova que essa pessoa veio na igreja? Aí a maioria dos pastores pergunta pra mim. Padre foi só uns 2, viu, gente? Mas dos pastores falaram assim pra mim. Eu não gosto de mexer muito com padre, porque eu acho que padre tem um acesso mais difícil. E o acesso aos pastores é mais fácil. Eu não quero entrar nesse tema aí também, não. Aí eu fui procurar os pastores, né? Aí os pastores falaram, ó, Júnior, não dá, ele não frequentava aqui. Pelo menos a esposa frequentava. Eles perguntaram, né? Alguns deles perguntou pra mim.
Eu falei assim, eu vou perguntar. Aí eu perguntava pra advogado, pra mulher que tava resolvendo, pra amiga. E aí, pelo menos a esposa dele frequentava? A esposa dele também não ia, não. Eles trabalhavam de domingo a domingo e eles não sabiam o que era igreja, não. Mas a gente precisa de uma assinatura de um pastor. E a gente acaba que não consegue nenhum. E eu tô dando um exemplo de igreja que realmente às vezes precisa, quando a pessoa vai presa. Mas, quando a pessoa chega aqui, as pessoas escutam muitas outras falar mal do próprio brasileiro. E também eu vou te falar, cara, às vezes as pessoas que lidam com brasileiros ruins, às vezes está entrando no lugar que nem ela não sabe. Às vezes a pessoa está entrando ali, mas talvez é um ambiente que a pessoa frequenta também e acaba se decepcionando e acaba escutando aquilo ali vindo dos outros brasileiros. Ah, eu frequentava tal lugar e o fulano me deu prejuízo, sabe? Então, assim, depende muito com quem você mexe, depende muito com quem você escuta, ambiente que você frequenta. Então, é claro que eu já tive muito prejuízo com brasileiros aqui, mas eu não quero entrar nisso aí também não, porque eu conheci mais brasileiros bons do que ruins aqui, pra vocês terem ideia. Essas campanhas que eu faço, essas vaquinhas que eu faço, quem que vocês acham que me ajuda? Vocês acham que são os americanos que me ajudam? Não, são os brasileiros que me ajudam. Um conselho que eu quero dar para as pessoas que estão chegando aqui hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. E eu me incluo nessa também. Quem imaginaria que um dia eu ia ser preso? Quem imaginaria que um dia o cara que faz vaquinha ia precisar da ajuda da comunidade para escrever carta? Eu não falo de vaquinha, porque no dia que eu fui preso, eu falei, gente, não faz vaquinha, fala com eles que eu não preciso fazer vaquinha. Mas meus amigos fez e eu usei um pouco esse dinheiro e doei o restante, que foi mais de $15.000. Eu também não quero entrar nisso aí que eu já expliquei, eu já falei sobre isso, eu não quero entrar nisso aí que eu já tô cansado de falar disso. Mas eu quero falar sobre o quê? Sobre você se entrosar, você fazer amizades. As pessoas estão tão machucadas com as outras que elas querem se isolar. E um dia a gente precisa dessas pessoas. Imagine só quantos casais que eu vi aí que chegou pra cá, ficou isolado, trabalhava de domingo a domingo, tanto o homem quanto a mulher, e as únicas amizades que eles tinham eram 2 ou 3 ali. É claro que a gente não pode se abrir para todo mundo para a gente não se decepcionar tão rápido assim, mas a gente tem que ter um convívio. Eu vou entrar num tema religioso aqui. Às vezes você vai conversar com as pessoas, aí você convida as pessoas, fala assim, vamos para a igreja. Eu sou crente, mas eu não sou um crente chato. Vocês nunca vão ver eu rodando o laço assim e jogando para tentar laçar para tentar se converter, não. Eu tento mostrar, provar como eu creio em Deus através das minhas atitudes, né? E várias pessoas estão aí, por aí, se fingindo de santo e fazendo coisas erradas. E acaba sendo exposto isso aí. E todos nós temos teto de vidro. Eu tenho, todo mundo tem, ninguém é santo. Às vezes a gente vai na igreja para agradecer e para pedir para Deus tirar, né, nossos pecados, para perdoar. Porque se eu fosse santo também, se a galera fosse santa, estaria no céu. Então aí o que acontece com os brasileiros que chegam, que tem medo de fazer aquela convívio com a comunidade ali? Elas acabam falando assim, não, eu não vou na igreja. Na igreja só tem gente falsa, na igreja só tem isso. Eu tô dando exemplo de igreja, viu, gente? Porque é onde que eu vou. É onde que eu vou todo final de semana, onde que eu frequento, é a igreja. Aí a pessoa fala, eu oro em casa, tudo mais, ora nada. Ora nada, essa Bíblia está aberta aí no Salmo aí, e no Salmo 91, 92, fica aberta aí, empoeirando, vocês não oram nada, são poucos os que falam a verdade, os que oram, entendeu? Mas por mais que você ore em casa, tem que ter um entretenimento ali para vocês, sabe? Um aprendizado, vocês ir conhecer os irmãos, conhecer as irmãs, fazer uma amizade, não por interesse, mas para vocês ter um passatempo também e uma coisa boa que te diverte. Eu tô dando exemplo de igreja, mas eu poderia muito assim falar, vai num evento que vai ter ali, vai ter um centro de dança ali, umas aulas de dança, ou vai ter uma escola ali de inglês com a galera, e muita gente fala, eu não vou porque vai ter brasileiro, vai ter gente ali, eu não vou. Aí os anos vão passando e um dia você precisa da comunidade brasileira. Esse dia o cara morreu ali. Viveu aqui, foi quase 30 anos aqui, ninguém conhecia o cara. O cara vivia de um jeito assim, igual o bicho do mato, se isolou total, trabalhava, o cara morreu, precisou de vaquinha, quase 30 anos aqui. Aí eles me chamaram, né, Júnior, vamos tentar fazer vaquinha pro cara. Eu falei assim, mas quem que é o cara? Faz 30 anos que o cara mora aqui, eu não conheço ele. Ele vivia muito afastado, sem rede social, sem nada, morreu, se envolveu lá umas paradas erradas aí
e morreu. Então, o que eu quero falar para vocês? Gente, vão tentar se entrosar aí com a galera, vão se entrosar com a comunidade brasileira. Eu falo que a brasileira mesmo, que é a brasileira que ajuda, é a brasileira que faz. Por mais que a comunidade brasileira é mal falada, é a comunidade brasileira que vai te ajudar um dia. Aí tem os valentão, as valentonas que baixam no peito e falam, eu não. Eu nunca vou precisar da comunidade brasileira. Eu já escutei várias frases assim e adivinha quem me procurou para fazer vaquinha depois? Para eles. Fui eu. Por mais que você trabalhe muito e não precisa, assim, você fala, eu vou trabalhar muito para não precisar de vaquinha. Cuidado que um dia você precisa de alguma coisa que vai envolver com a comunidade brasileira. Nem tudo é dinheiro. Não falo de dinheiro, não. Quantas pessoas que estão lá presas, muitos anos que estão vivendo aqui e tá precisando de alguém para escrever uma carta? Ou um pastor, ou alguém na comunidade, ou algum apoio até psicológico, e não tem ninguém. Por quê? Porque não quis convívio, porque o marido não deixou, a esposa não deixou, ou ele mesmo, ou ela mesma falou, não, quero conviver com a comunidade brasileira, não. Então, pessoal, se você está aqui nos Estados Unidos trabalhando dia e noite, faz isso não, pô. Trabalha dia e noite, mas pelo menos faça algumas amizades por aí. Ah, eu não gosto de gente solteira. Faz amizade com gente casada, com casais. Ah, eu não gosto de gente casada, não. Eu gosto de gente solteira. Faz amizade com gente solteira. Eu gosto de jovens. Vai, procura um lugar que só tem jovens. Ah, eu gosto de ir no mall. Vai lá no mall. Ah, você tem medo? Você tem receio? Vai, quebra o seu medo, quebra os seus receios. Eu, quando eu cheguei pra cá, eu tinha medo de entrar numa lojinha pra comprar coisa. Mas o medo, a gente quebra, o medo é dolorido, né? O novo é dolorido, começar de novo, trabalho novo, amizades novas. Mas é preciso, gente. Qual que é o segundo mandamento de Deus? Fala aí pra mim, fala. É o que quer? O primeiro é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é o que quer? Amar seu próximo. Como você vai amar o seu próximo, sendo que você está entrosado dentro de casa, entrosado no trabalho 24 horas? Quando Deus criou isso, o que ele quis dizer? Vai lá amar o seu próximo, mas você tem que estar lá do lado dele. Você tem que estar lá na igreja, ó, junto com eles, cantando, orando, fazendo coisas felizes. Você tem que ir no mall, você tem que ir no centro de patinação, você tem que ir no shopping, você tem que ir lá na dança, você tem que ir lá gravar vídeo com eles, você tem que entrosar de qualquer jeito. Porque um dia, quem sabe, você não precisa do seu próximo e ele tá lá. Ele falou, não, conheço, mas não. Vai se esconder igual o bicho do mato. Que nem um pastor, um padre não te conhece para te ajudar lá para escrever uma carta para você. Deu para entender mais ou menos esse vídeo, gente? Eu acho que eu não soube explicar com minhas palavras muito claras, mas deu para entender um pouco, não deu? Tá bom. Se inscreve aqui no meu canal, curte, compartilha, dá um hype aí, ó. Esse é um botãozinho tão fácil, você vai ajudar no engajamento aí do canal. Obrigado a todos vocês, deixa seu comentário aí para uma ideia do próximo vídeo, o que vocês querem saber da minha vida ou da vida dos Estados Unidos. É mais fácil da vida dos Estados Unidos, que eu também não tô falando muito da minha vida não, né? Um beijo, tchau, fica com Deus, até a próxima.